Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso do Google Ad Manager, básico até o avançado. E antes da gente trazer essa próxima aula desse primeiro módulo, eu preciso de lembrar para vocês revisitarem todas as aulas que a gente já passou. A gente já falou muita coisa importante aqui, como a história do Google Ad Manager, ou para quem que o Google Ad Manager é indicado. Além disso, a gente falou também sobre os tipos de inventários e de formatos que existem no Google Ad Manager. E para finalizar, a gente passou ali um passo a passo, fez um passo a passo de como que você cria uma conta do Google Ad Manager. É muito importante você revisitar essas aulas, e se você caiu aqui de paraquedas e quer entender melhor sobre o glossário da programática, a gente também criou um vídeo específico para você que vai estar no link dos comentários e também nos cards aqui em cima, para você entender melhor e ter mais contexto sobre essas palavras e essas sopas de letrinhas que tem dentro da publicidade digital e da mídia programática. Eu vou compartilhar a minha tela aqui mais uma vez e vou mostrar para vocês a interface agora do Google Ad Manager, tá? O que aconteceu para eu chegar nessa interface? Seguindo o passo a passo da nossa última aula, a gente fez a criação de uma conta, eu vinculei uma conta de AdSense ao Google Ad Manager e eu criei aqui a conta do Pubverso. Então eu tenho aqui a conta do Pubverso, essa aqui é a página inicial do Google Ad Manager, tá? E dentro dessa página inicial eu vou mostrar primeiro como que a plataforma ela é estruturada, visto que essa página é nova, eu acabei de criar essa conta e não tem muitas informações aqui, não tem quase nada na verdade. Então eu vou mostrar para vocês um pouco dessa plataforma e onde você encontra essas algumas informações que são muito importantes dentro do Google Ad Manager, nos menus e na estrutura da plataforma, ok? Eu vou deixar uma dica valiosa para você também. Eu comecei a utilizar o Google Ad Manager e me acostumei muito com a linguagem em inglês do Google Ad Manager, porque a grande maioria dos conteúdos que eu fui consumir lá no exterior, eles vinham todo em inglês. Mas se para você ficar mais confortável em utilizar a plataforma do Google Ad Manager em português ou em qualquer outra língua que você queira preferir, você tem condições de mudar a linguagem da plataforma. Porém, a linguagem da plataforma está vinculada à sua conta, tá? Então, você vai clicar no seu ícone, do seu perfil, e você vai clicar em Google Account, tá? Quando você clica em Google Account, ele vai abrir a sua conta do Google e você vai clicar em Personal Info ou informações pessoais, tá? E quando você clica no Personal Info, você vai scrollar a tela e aqui vai ter um card especificando, sobre as preferências que você tem de linguagem, por exemplo. Então aqui eu coloquei a linguagem em inglês como primária, mas você pode colocar a linguagem em português como primária e assim que você colocar, toda a sua plataforma estará na linguagem em português, tá bom? Então, essa dica é valiosa. Se você precisar, utilize ela para você ter uma melhor experiência utilizando a plataforma do Google Ad Manager. Então, eu tenho aqui na estrutura da plataforma, primeiro, a logomarca do Google Ad Manager aqui em cima, e esse botãozinho com 3 risquinhos, ele serve para colapsar, ou seja, fechar o menu lateral. Então, toda vez que eu clico nesse menu lateral, nesse botão, eu colapso o menu lateral e consigo ganhar mais espaço na tela e poder ver mais informações. Mas, na esquerda, nós temos aqui o menu lateral, tá? Eu tenho aqui informações que eu vou poder acessar através desse menu, tá? Em cima, eu tenho uma barra de busca, onde eu posso encontrar coisas relacionadas ao Google Ad Manager. Então, por exemplo, como cadastrar usuário, não coloco usuários, vai sair usuários aqui dentro do Google Ad Manager, por exemplo. Pesquisei users aqui, olha lá, ele vai me direcionar para a ferramenta de usuários, ok? Então, eu tenho uma busca e vai facilitar o acesso a algumas coisas dentro do Google Ad Manager, tá? Eu tenho aqui um botão de Help, onde vai abrir aqui algumas informações importantes sobre o Google Ad Manager, algumas documentações de suporte que o Google Ad Manager entrega para você. Você pode buscar e tem aqui as que são mais procuradas e tudo mais. E a gente ainda pode entrar em contato com o suporte do Google Ad Manager, do produto do Google Ad Manager, que é provido pelo Google, através desse ícone de interrogação, desse help.
né? Então eu coloco aqui, né, o contato, né, do Google Ad Manager. Eu posso buscar informações na própria comunidade do Google Ad Manager, também é disponível pelo próprio Google, tá? Eu tenho esse símbolo, né, de sininho, que são as notificações do Google Ad Manager. Então eu clico aqui e ele vai ter algumas informações, algumas notificações importantes para mim. Como exemplo, aqui tem uma que a monetização, né, em função da guerra na Ucrânia, vão sofrer impactos, né? Então foi pausada e tudo mais em função da guerra, exemplo, né? Então tem essas notificações aqui, eu li essa notificação e some aquela bolinha vermelha ali. Eu ainda tenho esses 3 pontinhos aqui que eu consigo acessar as minhas configurações do Google Ad Manager, e eu também consigo aprender mais sobre o Google Ad Manager no Skillshop. O Skillshop, ele é uma plataforma de ensino do Google Ad Manager. Então, além do curso que a gente está fazendo aqui, você vai ter um curso secundário onde você pode acessar mais informações sobre o Google Ad Manager, entender melhor sobre o produto dentro dessa plataforma que chama Skillshop. Ok? Aqui a gente vai ensinar a configurar de uma maneira mais simplificada, né? Não tão orientada ao produto, mas orientada à ação. E por fim, eu tenho aqui a minha foto que eu coloquei aqui, né? Onde eu estou logado com o meu e-mail e tudo mais. Então, sempre que você vê a sua foto aqui, você vai saber com quem que você está logado nessa plataforma. Eu posso colocar mais contas aqui, né? E se eu quiser mudar alguma preferência da minha conta que vai impactar o Google Ad Manager, por exemplo, eu mudo aqui também na conta do Google, tá? Então, na barra superior, é isso que a gente tem de informação do Google Ad Manager, tá? Antes de entrar nessa primeira parte aqui, né, desse dashboard, eu vou falar também dos menus laterais, tá? Nos menus laterais, eu tenho esse pequeno quadradinho aqui que informa para mim em qual Google Ad Manager eu estou logado. Então, eu estou logado no Google Ad Manager do Pubverso, por exemplo. Aqui tem o ID do meu Google Ad Manager. Mas se eu tiver acesso a mais Google Ad Managers, né, a mais contas, se eu abrir aqui, eu vou conseguir acessar todas as contas de Google Ad Manager que eu tenho acesso, por exemplo. Que no caso está compartilhada com o meu acesso pessoal, que no caso está como italo@edselect.com. Tá? Então, eu tenho acesso a essas outras contas e começa, de fato, né, as informações relacionadas aos menus laterais. Tá? Então, o que o Google faz? Como o Google o Google Ad Manager é uma plataforma muito robusta, né, ele separa melhor cada etapa de configuração da plataforma dentro desses menus laterais, tanto de configuração quanto de acesso à informação. Então, os menus laterais eles servem para você se guiar ao longo da plataforma, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, acessar a minha demanda de vendas diretas, né? Então, eu tenho Private Auctions aqui, né? E com as configurações dos deals que eu posso fazer, só como exemplo, né? Então, em Delivery, eu tenho diversas outras informações que eu tenho que configurar. Então, eu tenho a criação de ordens, line items, criativos, né? Uma só para formato de natives, né? Yield groups, que são o acesso à demanda de publicidade que vem de empresas terceiras, foi um dos pontos que a gente abordou nas últimas aulas, né? Bidders, a mesma coisa. Eu tenho condições de criar configurações ali sobre a demanda do meu inventário. Todos esses menus a gente vai passar depois com muito mais calma, então eu estou dando somente um overview aqui. Eu tenho aqui também em relação ao inventário, onde eu vou criar ali os blocos de anúncio, né, as unidades de anúncios, Ad Units. Eu tenho condições de gerenciar os meus aplicativos, os sites que estão dentro desse Google Ad Manager, né, os meus sinais, né, ou deals. Então você vai ver sempre que tem algumas informações dentro desse são novas, né, dentro desse menu, ele vai estar com esse símbolozinho de beta aqui, né, ou seja, o Google ainda está testando algumas coisas relacionadas a esse tipo de menu. Então, Curation Settings aqui, por exemplo, ou Secret Signals, né, o Google está ainda testando, né. Eu tenho outras informações relevantes aqui, como Key Values, né, criar presets e targets. Mais uma vez, parece muita coisa, mas a gente vai passar em ponto por ponto depois no futuro, ok? Fechando a parte de inventário, eu tenho aqui proteções, proteções que eu posso fazer em relação a qual tipo de anúncio que eu permito ou não permito entrar no meu site, e a gente vai fazer essa configuração depois também.
Essa aba de Reports é uma aba muito importante, onde você vai ter acesso completo às informações que rodam dentro do seu Google Ad Manager, tá bom? Então eu tenho Reports, eu tenho a função de criar templates, uma função beta inicialmente aqui do Google Ad Manager com reports interativos na própria tela, que é muito interessante. Eu tenho aqui algumas otimizações que o Google ele tem condições de ofertar para vocês, então ele identifica ali o seu inventário, né? E buscando por tanto oportunidades ali de receita e tudo mais, ou condições de vocês criarem experimentos e testes dentro do seu inventário, de forma nativa dentro da plataforma. Então isso aqui vem através da otimização. Tem a parte de privacy e message, né? É onde a gente vai fazer a configuração daquilo que é necessário rodar em alguns países especificamente, como, por exemplo, o opt-in para LGPD ou para GDPR, que são leis que obrigam, né, o publisher a ter o consentimento do usuário e aceitar a veiculação de publicidade enquanto ele estiver navegando. Então, a gente faz esse processo também através da plataforma do Google Ad Manager, né? Eu tenho aqui o menu de pagamentos, né? E nesse menu de pagamentos, de payments, eu tenho condições de colocar as minhas informações de pagamento, e eu tenho as informações de verificação aqui que o Google me informa com relação ao meu perfil de pagamento vinculado a este Google Ad Manager. E por fim, o último menu é o menu de administração, né? Onde eu chego e vejo as configurações globais do Google Ad Manager, né? Eu tenho condições de gerenciar o meu Ads TXT, de saber para quem que eu vou dar acesso. Então, se eu chegar e clicar no Access Authorization, eu consigo enviar novos convites para usuários, ou até mesmo definir qual tipo de informação que esse usuário vai acessar dentro da plataforma. Eu tenho condições de linkar contas, né, junto com o meu Google Ad Manager, por exemplo, vincular além da minha conta de AdSense, né, demandas de Ad Exchange, eu tenho condições de fazer um vínculo com o meu Google Analytics, tudo isso você faz através desse submenu, né? Eu tenho condições ali de checar a minha entrega de inventário através de um único submenu também, e checar o meu inventário disponível através desse menu. Do submenu tem também somente sobre o formato de vídeo e áudio, configurações gerais sobre isso. Eu tenho companies, que são a configuração de empresas que estão dentro do Google Ad Manager, né? Quando eu faço principalmente deals diretos, eu tenho condições de cadastrar empresas para saber qual empresa que está entrando dentro do meu inventário publicitário, né? Consentimentos, né? Que no caso é voltado somente para a União Europeia. Um histórico de tudo que foi modificado dentro do Google Ad Manager, ele tem esse log detalhado também, você tem condições de acessar. E por fim, o Policy Center, que é o submenu do Google Ad Manager, que vai informar para você se existe algum tipo de violação em função de políticas ou alguma coisa relacionada a isso, vai ser apresentado dentro desse submenu, ok? Então, sobre a estrutura, a gente tem em cima, né, essa barra que ela vai estar sempre fixa, e eu tenho aqui na lateral, primeiro, uma forma de acessar rapidamente outras contas que eu tenho vínculo, né, que meu e-mail pessoal tem vínculo, né, e eu tenho no menu lateral também acesso a todas esse tipo de informação, tá, onde eu posso colapsar e descolapsar para poder ter mais condições de analisar as informações na tela. E agora a gente vai passar para, de fato, o que é a tela de home, né, do Google Ad Manager. Passando dessas três informações, né, que é primeiro essa aba superior, o acesso rápido a outras contas e o submenu, as informações da sua conta ela vai estar sempre nesse grande espaço aqui. E nesse grande espaço você consegue configurar muitas coisas também, como por exemplo, o que você quer ver, o período de informação que você quer ver informações aqui. E nesse primeiro momento, obviamente, como a gente acabou de criar a nossa conta, não vai ter nenhum tipo de informação porque a conta acabou de ser criada. Então tudo aqui vai aparecer, não tem resultados, porque a gente não tem nenhuma demanda de publicidade ainda operando dentro desse site.
Mas o que é mais legal desse primeiro ponto aqui, né, é a gente selecionar, né, o que a gente quer ver, por exemplo, né. Então eu tenho aqui na Home, ele cria ali alguns espaços de trabalhos onde eu posso ver um overview geral, né, e ele tem alguns espaços de trabalhos pré-definidos, como, por exemplo, como que está a entrega do meu anúncio, quais são os anunciantes que estão entrando dentro do meu inventário, né, ou por parceiro, né, já que eu tenho mais de uma demanda plugada, eu consigo ver isso dimensionado por parceiros, né, eu consigo ver informações de ad speed, né, de velocidade de anúncio que está entrando no meu site, e eu posso também criar o meu próprio workspace, né, então aqui eu consigo de uma forma rápida, tem informações muito relevantes sobre o meu negócio. E eu posso também customizar, então eu colocar coisas ou tirar coisas aqui, esses cards aqui que a gente chama, dentro dessa página de home. Então, aquilo que for mais importante para vocês, como, por exemplo, eu vou colocar aqui Industry Benchmark, eu vou subir essa informação, feche e ela vai subir aqui para os primeiros cards, ok? E eu tenho condições de adicionar ainda mais cards, né, colocar outras informações que são permitidas aqui com card, criar um card novo. Então, é uma plataforma que te permite uma flexibilidade muito grande para você configurar o que é importante você ver logo quando você chega na home dela. Outro ponto muito importante aqui é como padrão, ele carrega os últimos 30 dias de informação de dados, mas que você pode utilizar esse filtro de data, né, para poder acessar essas informações. Como padrão, ele carrega os últimos 30 dias, mas eu posso escolher somente os últimos 7, ou ontem, ou hoje. Então, essas informações são muito importantes, né? Eu escolher o range de data, o range de informações que eu quero trazer por data. E eu também consigo colocar filtros aqui na própria home. Então, eu quero ver informação, por exemplo, somente de um bloco de anúncio específico. O bloco de anúncio que está no topo do meu site, ou o bloco de anúncio interstitial, ou rewarded. Então, eu consigo filtrar somente esse bloco e vai trazer as informações somente relacionadas a esse bloco. Né? Da mesma forma como aplicativos, né, que você tem, ou por demanda de geolocalização, como países, por exemplo, né, ou por canais de demanda diferentes, ou tipo de dispositivo, categorias de dispositivo diferentes, tipo de inventário, se ele é um banner display, ou se ele é um vídeo e etc. Tipos de canais programáticos, então se eu estou entrando, se está entrando anúncio via Open Auction da AdExchange, ou se ele está entrando anúncio via programático garantido ou Preferred Deals, né, e até mesmo por parceiros de canais terceiros, parceiros terceiros do Google, que você consegue plugar mais demanda e criar mais competitividade para o seu inventário. A home do Google é uma home muito poderosa, que você pode configurar de acordo com o que é mais importante para você e obter os melhores insights para a sua operação e para o seu negócio. O Google Ad Manager é uma plataforma complexa, a gente já percebeu isso, e vai ser muito importante você seguirem cada aula para não perder nenhum ponto desses menus, ok? E até lá, eu sugiro que vocês vão entrando, né, na plataforma, vão tentando se familiarizar, principalmente criando aqui, né, um processo de o que é mais importante para eu ver primeiro, né, ou criar um workspace especificado, customizar esse workspace, né, e lembrando que sempre você tem acesso rápido nas barras superiores no menu lateral para qualquer tipo de ação que você queira fazer dentro do Google Ad Manager. Perfeito? Se ficou claro, tá tudo certo. Se não ficou, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que o time do Pubverso, eles vão estar dispostos e disponíveis para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o Google Ad Manager inicialmente. Lembrando, esse primeiro módulo, né, desse curso, ele é justamente para a gente trazer ali contexto sobre o que é o Google Ad Manager e como criar a sua conta e ter acesso primário a essa conta, mas que vão ter outros módulos que vão de fato te ensinar a operar e a configurar a sua conta do Google Ad Manager. Não perca os próximos módulos, tá? Para você entender de fato o funcionamento do Google Ad Manager e tirar todas as suas dúvidas que você tem sobre o funcionamento dessa plataforma. Se você estiver curtindo
esse conteúdo, manda ele para um amigo também, chama ele para fazer parte da comunidade do Pubverso, que a gente está desenvolvendo cada vez mais esse tipo de conteúdo curado, conteúdo de qualidade, que de fato vai te ajudar e vai te ensinar a operar a sua plataforma dentro do Google Ad Manager e, além disso, outros diversos assuntos, né, que a gente conversa dentro da comunidade sobre questões operacionais, tipos de nichos, tendências, coisas que para vocês vão ser muito importantes, insights valiosos para o seu negócio. Então, não deixe de fazer parte da comunidade do Pubverso, os links também estarão na descrição. Nos vemos nos próximos módulos.